Pep Guardiola, um dos maiores treinadores da história e, pensando em revolução tática, um dos mais geniais. Suas ideias permitiram o crescimento de muitos jogadores, um futebol posicional e de posse de bola, que tanto hoje no Manchester City, quanto no passado com o Barcelona, o renderam muitos títulos. Mas tem um clube no meio desse caminho. Em 2013, o Guardiola fechou com o Bayern de Munique, e o alvo da revolução agora era o gigante alemão, que em 3 temporadas com ele viveu um período de maior dominância na Alemanha, com 75% de vitória. Mesmo assim, a Champions não veio. Críticas vieram por algumas mudanças, então será que podemos dizer que o futebol quase perfeito de Guardiola na Alemanha foi um fracasso? Vamos ver isso hoje. E pra isso a gente tem que entender como vinha o Bayern nas temporadas que antecedem o Guardiola. E você deve esperar um time completamente dominante nos anos anteriores, o que é verdade, mas nem tanto. Se liga. Vamos pegar a Bundesliga como exemplo. Hoje o campeonato é chato sim, mas ali naquela época de 2010 existiu uma alternância. Teve em 2007 o título com o Stuttgart, teve título do Wolfsburg e até os títulos do lendário time de Jürgen Klopp no Borussia Dortmund. O Bayern mesmo só ganhou 2 vezes em 5 anos. Um time que precisava se reformular. Muitos jogadores que eram ídolos do passado precisavam sair, e os treinadores que passaram nesse momento não tiveram seus melhores desempenhos. Dá pra falar do Van Gaal e do mérito que teve por dar chance para jovens como Miller, Alaba e Toni Kroos, mas em resultados o time só conseguia comando de um velho conhecido, Jupp Heynckes. E esse cara é o treinador perfeito do Bayern. Se o time precisa, ele resolve. Foi assim nos anos 80 e foi assim nesse momento. Tanto que nesse período em que o Bayern foi em teoria ameaçado, quem ganhou um dos títulos foi ele. E em 2011 a diretoria recorreu para que ele voltasse. E aqui a reformulação é papo de impressionante. Olha como que muda, tá louco. A base do time ainda mantinha os seus jovens. E os grandes líderes vindo das outras gerações seriam Philipp Lahm e Schweinsteiger. Isso não mudou. Anos antes também chegou uma dupla de atacantes que aos poucos se adaptou à Alemanha. Ribéry em 2008 e Robben em 2009, mas ainda faltava algumas peças. Pensando em defesa, chegou Boateng, Dante e Luiz Gustavo. E ofensivamente um competente Mandzukic, que inclusive pra mim é um jogador bem subestimado, tá? E se em 2008 rolou a aposentadoria do lendário Oliver Kahn, eles precisavam de um substituto. E vou falar o quê? Chega Manuel Neuer, um goleiro que já mostrava ser geracional no Schalke 04. E acredito que dos achados da Bundesliga até hoje do Bayern, esse tenha sido o mais relevante. E o Neuer não se tornou só ídolo, mas pra muitos o maior goleiro da história, e com esse time reformulado, o Bayern estava pronto. E iria chegar ainda mais forte, porque sempre chega. Mas tinha o fator Klopp no Borussia, né? Então o desempenho foi bom, mas de início os resultados não vieram. Perdeu a Pokal pro seu maior rival e na Bundesliga também ficou atrás, perdendo todos os jogos decisivos contra o Borussia. Eita. Na Champions chegou à final e contra o Chelsea, que não era o favorito, conseguiu perder, e isso tudo em casa. Mesmo assim, a base estava formada e agora o Bayern estava pronto para ganhar tudo. E onde que entra o Guardiola nisso? Calma, eu vou chegar lá, mas ainda falta um pouco. Porque antes, 2012 e 2013 foi uma temporada praticamente perfeita. O Bayern quebra o recorde de pontos na Bundesliga, vence a Pokal e na Champions se vinga ainda mais do seu rival. Enfrenta o Borussia na final e consegue a tríplice coroa de forma perfeita. Na Liga, além de 91 pontos, foram 98 gols em uma média de 3 por partida praticamente. Tendo eliminado também o seu rival na Copa da Alemanha e um estilo de jogo único. Miller conseguia ser um coringa no meio campo quando necessário. Robben e Ribéry eram pontas únicos, de um lado um francês habilidoso e do outro um dos maiores jogadores holandeses da história. Defensivamente, Alaba e Lahm eram perfeitos, e tendo Toni Kroos e Schweinsteiger no meio, meu Deus. Um estilo de jogo direto, veloz e ofensivo. Lembre disso. Tá, mas de novo, cadê o Guardiola? Eu te respondo, nesse momento ele já tinha saído do Barcelona e ele tava meio que no ano sabático em Nova York. O cara precisava de um descanso. Após uma temporada desgastante contra o chato Real Madrid de Mourinho, o Guardiola se afastou do futebol por um ano e foi para os Estados Unidos. Seu ano sabático serviu para alguns estudos e considerando que Jupp Heynckes estava se aposentando do futebol para a temporada 13 e 14 e Guardiola estava retornando ao cenário europeu, parecia um casamento perfeito. O melhor time do mundo no momento iria atrás do mais genial do mundo. Assim, para ser justo, a aposentadoria do Heynckes foi meio forçada. Em algum momento ele ia parar mesmo, mas depois da temporada que ele fez, ele até queria continuar. Só que a diretoria do Bayern já tinha decidido pelo Guardiola antes. Então ele foi de boa fé e colaborou, e aproveitando, já deixa eu falar um pouco do business Bayern de Munique. E como eu gosto de falar disso, né? Vamos lá. Tal qual o Real Madrid, o Bayern é um clube global, tendo receitas tanto na forma comercial quanto local em seus jogos, o que permite a eles políticas de dominância no país. Um time conservador aos olhos da Europa, mas que se permite a buscar talento em sua própria liga, não cometendo nenhuma loucura financeira e nem contratando nomes astronômicos sempre, diferente de Barcelona e Real Madrid, mesmo tendo condições para isso. E tá, como eles dominam a Bundesliga ano após ano? Vamos olhar para as receitas. O Bayern faz 300 milhões de euros a mais hoje do que o Borussia. E se colocar na balança os demais times, é impossível de competir. Além disso, os 11 anos que o time vence seguidos na última década renderam ainda mais. Houve negócios melhores com a Adidas, por exemplo, tanto que o clube paga o seu estádio construindo ainda nesse século com 16 anos de antecedência.
é bem antes. E assim, pensando que você já tem um time melhor do que os demais, você trazer o Guardiola é praticamente um atestado que você vai reinar. E sim, foi isso que aconteceu na Alemanha, mas talvez o desempenho geral não foi exatamente da forma que eles gostariam. E eu sei que eu demorei, mas chegou a hora, vamos falar dos 3 anos da passagem de Pep Guardiola no Bayern de Munique. Guardiola chega na Alemanha já falando alemão, e como dito por vários jogadores em entrevistas, nos primeiros treinos já mostra que ele não tava pra brincadeira. Junto com ele chegaram nomes como Mario Götze e um pedido particular, Thiago Alcântara. E a grande mudança no Bayern nos treinos foram notáveis. Um time que antes era mais direto se tornou, assim como era o Barcelona, o time que dominava o jogo por completo, posse de bola em todas as fases e com algumas variações interessantes. Philipp Lahm cada vez mais sendo utilizado no meio campo, e para isso Rafinha se tornou lateral confiável do lado direito. Isso é um exemplo. Mas tiveram também baixas como a do Robben, que perdeu parte da temporada, por exemplo, e as lesões foi uma tônica bem importante dessa passagem do Guardiola, porque tiveram várias. Na fase de grupos da Champions, uma partida contra o City marcou muito. Um time que trocou mais de 1000 passes, esteve com a bola durante 4 minutos por um momento, e tudo isso fora de casa. O guardiolismo tava funcionando. E se foi assim na Champions, imagina na Bundesliga. Você lembra, né? No ano anterior foi 91 pontos e 25 pontos de vantagem. Será que dá pra superar? Não, mas dá pra chegar bem perto. Dessa vez o Bayern vence com 19 pontos de vantagem, 90 pontos e 94 gols marcados. As médias eram parecidas. Os jogadores do ataque também dividiram gols, mas não era tudo mil maravilhas. Se hoje tem gente que acredita que o Guardiola robotiza os jogadores, no Bayern foi muito pior. E vamos ser justos também, né? O Bayern, na minha opinião, já é um time robótico por si só, mas comparado ao time de Heinz, que já funcionava, foi uma mudança que não agradou tanto. Porque internamente a visão era a seguinte: beleza, conseguiu posse de bola, mas os resultados foram parecidos, então pra quê? Logo no primeiro ano, uma pessoa influente dentro do Bayern, Matthias Sammer, disse que Guardiola tinha tirado a independência do time. E inclusive esse dirigente foi um problema pro Pep. Os dois discordavam muito, e diz as más línguas que o Guardiola se cercava de espanhóis, e tinha lá seus problemas com a diretoria. E pra completar, Franz Beckenbauer disse que o Bayern se tornava inassistível com o tempo, uma crítica de um ídolo histórico. E como a gente sabe, o Guardiola é muito intenso pedindo o que quer, e esse sintoma foi o que atrapalhou alguns jogadores durante toda a sua passagem. Um exemplo inicial foi o Toni Kroos, que chegou a ter problemas com o treinador e não foi o único, porque a intensidade do seu trabalho é e era muito grande. Mesmo assim, vamos falar de Champions. Chega de loucura. No grupo D, o Bayern passa de forma tranquila e nas oitavas pegou um Arsenal, onde depois da vitória da ida só restou empatar na volta. Nas quartas passa contra o Manchester United e chegando na semi pegaria o Real Madrid, que tinha em seu ataque a besta Cristiano Ronaldo. E sim, o Bayern dominava todos os seus jogos, mas imagina que agora vai pegar o time que joga no seu erro, um time que se você errar vai te punir. O resultado era óbvio. Posse de bola pode ser uma estatística mentirosa em alguns momentos, e esse jogo é a prova disso. Na Alemanha, um Bayern que dominava o jogo, quase 70% de posse de bola, mais chutes, mais escanteios, parecia que o time foi superior, certo? Então eu vou te dizer o resultado, foi 4-0 pro Real Madrid. É um massacre em casa, não importa o jogo coletivo, e se fosse o time do Heinz, talvez fosse pior nas estatísticas, mas melhor no resultado. Não dá pra saber, mas é meio que isso. E eu entendo, contra esse Real Madrid com o CR7 talvez não venceria, mas poderia ser melhor sim. Mesmo assim, o saldo da temporada é muito positivo, é título na Bundesliga, é semifinal de Champions e também título na Pokal, que é uma coisa que eu não citei, mas aconteceu. E no final dessa temporada ainda teria a Copa do Mundo de 2014. E como a gente sabe, o Bayern, que era muito forte, é a base da seleção alemã, que foi a campeã. Pensando nisso, podemos falar da temporada seguinte, 2014-15. Com a Alemanha vencedora na Copa, tudo mostrava que o Guardiola tinha o time pronto, e dada uma boa primeira temporada, tudo ainda podia melhorar. Pra ajudar, ainda chegam Lewandowski e Xabi Alonso. Alonso esse que tinha sido cruel contra o Bayern um ano antes, porque foi dele os lançamentos nos contra-ataques contra o Bayern em uma linha alta. E Lewandowski também era a escolha certa, um cara que era uma das estrelas da Bundesliga e do mundo já, e também é mais um que entrou pra estatística dos jogadores que o Bayern contrata dentro da própria Bundesliga. De saída teve a do Toni Kroos para o Real Madrid, que se tornou ídolo e um jogador histórico, mas mesmo assim o Bayern tinha um time suficiente pra suprir. Vamos agora falar dos resultados, mas antes disso eu paro aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Sempre quis fazer um vídeo do Guardiola mais trabalhado assim, mas eu não queria fazer do Barcelona e nem do City porque já tem vários, então por isso que eu escolhi esse do Bayern. Mas se você tiver alguma ideia que você gostaria que eu colocasse em prática aqui, por favor deixa nos comentários. E também tem vídeo toda semana, então por favor me dá uma chance. E bom, que o tic-tac funcionava na Alemanha é inegável, mas igual o Barcelona? Nem sempre. Tem um jogo na fase de grupos da Champions que mostra isso. Contra o CSKA Moscou, eu vou te mostrar os números e você me fala como você acharia que teria sido esse resultado. Vamos lá. O Bayern chegou nesse dia a 918 passes e individualmente dá pra quebrar de outra forma. Xabi Alonso deu 145. Lahm 123, Benatia 122, Dante 120 e Alaba 119, números superiores a de qualquer outro atleta na Champions naquele momento, e coletivamente chegando a tocar 10 passes por minuto.
E o resultado não foi 5, não foi 6, não foi 7. Foi 1-0, gol do Miller de pênalti. E não dizendo que isso é ruim, tá? Eu fui lá ver o jogo e a defesa do CSKA tava muito atrás, mas poderia ter sido um pouco mais agressivo, digamos assim. E é óbvio que isso seria o suficiente pra já ganhar a Bundesliga com o pé nas costas. Imagina comigo, o Bayern já tem os jogadores melhores e de mais investimento. Robben na ponta foi um craque, Ribéry também é gênio, isso sem contar um meio campo forte, defesa sólida e um Neuer no gol. É óbvio que o Bayern foi campeão com 10 pontos de vantagem. Só que dessa vez a Copa da Alemanha não veio e na Champions foi meio que um repeteco do que já tinha acontecido. Não me leve a mal, tá? Do jeito que eu falo, parece que o Bayern não jogava bem. E sim, ele controlava a bola e vencia suas partidas. Mas o ponto é que sem o Guardiola e com esse elenco, isso provavelmente já aconteceria. Na Champions chega às semis de forma bem tranquila, chega a meter 7 no Shakhtar nas oitavas, 6 no Porto nas quartas, até pegar o Barcelona. Aquele do trio MSN. Um time também com toque de bola, mas com um diferencial. O ataque era outra parada. De novo, o coletivo do Guardiola não funcionou tão bem assim. Um 3-0 no Camp Nou com aquele drible incrível do Messi no Boateng. E de novo, o Bayern na semifinal cairia sem necessariamente uma luta muito grande. Podemos dizer que nos 2 anos caiu pro campeão, o que é justo, mas mesmo assim caiu. Então o Guardiola precisaria se reinventar um pouco. Não tanto porque já tinha chegado na semifinal e tinha sido campeão tranquilamente na Alemanha, mas o suficiente para que pudesse ser também imponente na Europa. E essa mudança de postura a gente já pode ver com quem chegou, tá? Porque mudou um pouco. Jogadores menos coletivos, mas com poder individual. Ele já tinha Robben e Ribéry, mas conseguiu algumas variações para isso. Chegaram Douglas Costa, que é sim um jogador incrível no 1 contra 1 e na época era ainda mais. Chegou o Coman, que continuou no Bayern depois, e caras como Vidal e Kimmich. E dessa vez a estratégia também mudou. Não abandonando suas características, mas se adaptando a um futebol mais alemão, digamos assim. Ainda a linha alta, mas um pouco mais direto, o que combinou com o elenco que ele tinha. Uma inovação que ele teve que foi genial foi o uso dos laterais invertidos que trabalhavam por dentro. Tanto a Alaba do lado esquerdo, quanto o Lan ou Rafinha do lado direito, que tinham liberdade para jogar por dentro com a bola, o que criava superioridade numérica e assim tornava o Bayern imarcável, além de dar mais opções ofensivas. Não se tornou o time mais veloz em transição, porque senão é o estilo do Guardiola, mas já deu pra dar uma equilibrada. Ainda mais com o Lewandowski na frente, né? E nesse ano ele cresceu muito. Foi nessa temporada que aconteceu o famoso recorde de 5 gols em 9 minutos. E o Leva fez uma temporada extremamente goleadora, marcando 42 gols e dando 7 assistências. Outro que teve sua produtividade ofensiva aumentada foi Thomas Müller, que fez sua melhor marca na Alemanha. 32 gols e 13 assistências em 49 jogos. Um jogador extremamente útil e versátil. Resultado? Dominância de novo na Alemanha e na Champions dessa vez parecia que ia. Bundesliga já estava no papo, foram 20 pontos de vantagem dessa vez e o Guardiola conseguiu seu tricampeonato alemão em 3 anos. E também veio a Copa da Alemanha, que eles também foram campeões. Na Champions, fase de grupos de novo muito boa, passou pela Juventus, que era muito mais forte do que é hoje na prorrogação. E nas quartas bateu também o Benfica, chegando pelo 3º ano seguido com o Guardiola na semifinal. E cara, dessa vez deu pena, porque podia ter sido muito diferente por uma questão simples, a regra. Isso porque naquele momento ainda existia o negócio do gol fora e o Bayern foi punido por isso. Nas 2 partidas contra o Atlético de Madrid foi superior. Apesar de ter perdido na ida, na Allianz Arena na volta esteve em cima e vence por 2-1. Miller ainda teve um pênalti perdido e o Bayern é eliminado pela 3ª vez na semifinal e pela 3ª vez para um time espanhol. Porém, como eu disse, dessa vez foi diferente. Não tomou uma porrada como foi o 4-0 do Real Madrid e o 3-0 do Barcelona. E como a gente sabe, o Atlético do Simeone é um time muito chato e dessa vez ele foi de novo. 3 temporadas, domínio completo na Alemanha, mas e o legado? O Bayern mudou de estilo de jogo. E como disse o brasileiro Rafinha, um time que antes tinha um formato único. E depois da chegada do Guardiola, ele ensinou novamente aquele time a jogar futebol. E até os que eram menos técnicos se tornaram craques na mão dele. Ele potencializou todo mundo. Inclusive, você pode até chamar ele de Garrafinha, mas com o Guardiola, ele não foi. Tanto que foram os 3 anos que ele mais jogou com a camisa do Bayern, então ele foi extremamente útil. Guardiola, porém, após 3 anos, recebeu um bom convite vindo da Inglaterra. Dinheiro praticamente infinito e treinando um clube na liga mais em ascensão no mundo. A oportunidade na Premier League era gigantesca. Nem precisamos falar do seu Manchester City. Conseguiu vencer a Champions novamente, como fez no Barcelona. Montou um time genial e muito bem treinado. O Guardiola é um dos, se não o maior treinador da história, e ninguém pode discutir isso. E quem ficou pro Bayern substituindo ele foi outro gigante, Carlo Ancelotti. Mas voltando, qual que é a lição que você tira desse trabalho do Guardiola? Foi sucesso? Foi fracasso? Depende do ponto de vista. Pessoalmente, podemos dizer que Guardiola conseguiu implantar suas ideias. Tiveram jogos em que o time era mais monótono e menos agressivo, verdade. Mas era funcional e principalmente no último ano ele parecia ter encontrado o melhor jeito de jogar, sendo um pouco mais equilibrado. Foi com ele o melhor aproveitamento recente, inclusive melhor que o de Heinz, tendo uma média de 2,47 gols por jogo. Porém, se formos olhar pelo lado de um time que vinha de uma tríplice coroa e de 2 finais de Champions consecutivas, agora eles tinham parado em 3 semifinais, e dos 14 possíveis títulos só veio metade deles. Podemos também olhar pelo lado do elenco. O time nunca foi tão bom como nesse momento do Guardiola, uma das melhores gerações da história do Bayern. Philipp Lahm, Neuer, Müller, entre outros. Pra mim, sim, dá pra dizer que ele não fez o suficiente pensando que tinha que ganhar a Champions, mas não dá pra falar que o trabalho dele foi um fracasso. Até porque liga com ele não tem nem graça. E também ele sempre chegou nas fases finais, ele só não ganhou. No City e no Barcelona foi maior e melhor?
Foi, mas não dá pra desvalorizar o que ele fez também. Um treinador que era um pouco mais jovem do que é hoje e sem a blindagem que tinha no Barcelona, o que incomodou certos jogadores. Da mesma forma que Ribéry disse que nunca aprendeu tanto com Guardiola, ele disse também que o treinador por vezes era mais intenso do que necessário, o que sinceramente eu não duvido. Dante foi outro que chegou a falar do treinador negativamente, não no fator pessoal, mas profissionalmente o Guardiola é muito exigente, e é até hoje. Então, pra concluir, o time do Bayern não foi um sucesso e nem um fracasso, mas um time que ficou na média da história do clube. Foi esse mesmo elenco que emendou 11 Bundesligas seguidas, e após a saída do Guardiola continuou vencendo, só conquistando a Champions de novo em 2020. Neuer segue no clube ainda mais estabelecido, Thiago se tornou um dos melhores do mundo por um momento no meio campo, Miller só foi sair agora, e entre outros grandes jogadores que passaram na mão do Guardiola. Por outro lado, o técnico segue mostrando seu valor no Manchester City. Pode não ter feito uma grande última temporada, mas é um cara capaz de sempre se renovar, e com esse novo time em mãos, pode fazer isso. A passagem na Alemanha foi curta e vencedora, teve momentos incríveis e momentos ruins, mas Guardiola com certeza marcou seu tempo lá. E agora, vendo toda essa história, cabe a você, que tá assistindo esse vídeo, a deixar a sua opinião nos comentários.